Olha só o que está escrito, Mateus capítulo 10, o versículo 11 ao 15. Diz assim: e em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Irmãos, às vezes você vai falar assim: pastor, o que está acontecendo aí? Deixa eu dar o pano de fundo para você entender. Jesus, ele estava ali com os seus discípulos e de repente Jesus falou assim: olha, eu quero que vocês 70 pessoas que estavam ali, eu quero que vocês, os 70, se junte de dupla, de 2 em 2, e vocês vão para as cidades, para as tribos, para os povoados, e vocês vão lá falar do meu nome. Vocês vão lá falar da minha palavra. Então, quando vocês entrarem na casa, vocês vão dizer que a paz do Senhor esteja sobre essa casa, sobre esse lar. Se alguém naquela casa dizer: seja bem-vindo, eu aceito a paz do Senhor, então você fique naquela casa até que você tenha que ir embora, e lá eles vão te dar comida, lá eles vão te sustentar, porque digno é o obreiro do seu salário. Mas se de repente vocês entrarem em alguma casa, e essa casa vocês disserem que a paz do Senhor esteja sobre esse lugar, e aquela casa não receber, saia daquela casa, saia daquela cidade, bata o pó e vá embora. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre essa questão de bater o pó. Jesus disse isso, aqueles 70, dividido em 2 em 2, eles tinham que bater o pé, para que as casas que eles visitavam eram de pessoas que serviam outros deuses, serviam deuses estranhos, e eles tinham que falar de Jesus para aquelas pessoas, para aquela casa, para aquela família, do Deus verdadeiro que era Jesus. E eles entravam naquela casa e muitas vezes eles não eram bem recebidos. Então eles eram ali rejeitados. A pessoa não queria e muitos colocaram para fora: sai daqui, eu não aceito isso. Eles eram rejeitados. E eles saíam, e aquilo que muito se ouve no momento desse de rejeição, às vezes fere o interior da pessoa. Dependendo daquilo que a gente ouve, fere a gente. A gente passa dias e dias com um sentimento ruim. Tudo aquilo que você ouviu vem à mente, aquilo fica remoendo, sabe? E aquilo fazia mal. E Jesus, quando falou para eles assim: olha, quando vocês entrarem naquela casa, vocês batam o pé ao sair. O pó nada mais é do que lembrança daquilo que tinha acontecido. Quando eles tinham que bater o pé para tirar o pó, Jesus estava falando assim: ó, bata o pó, para que aquilo que aconteceu não seja mais lembrado. O pó é a lembrança. Irmãos, aí vem uma pergunta: quantas vezes nós não fomos rejeitados? Quantas coisas às vezes não ouvimos? Quantas coisas às vezes vêm no nosso ouvido? Às vezes nem é verdade, mas tomamos como verdade. A gente tem, alguém às vezes fala assim: você é ladrão, você é sem vergonha, você é uma prostituta. E você fala: eu não sou tudo isso, eu não sou nada disso que foi dito. Mas aquilo que foi dito fica martelando. Você não é o que disse, o que disseram, mas aquilo fica doendo. Jesus quer que nós venhamos olhar para aquilo que nos feriu, da rejeição que recebemos. Bata o pó e deixa para trás. Bata o pó
pó e deixe para trás. Jesus foi aquele que foi rejeitado pelos seus. Jesus nasceu no meio do povo judeu. A Bíblia diz que aqueles que eram seus o rejeitaram. Jesus deixou de fazer a obra por causa disso. Jesus parou, falou: ai meu Deus, Pai, eu fui rejeitado. O que ele fez? Ele falou assim: se esse não quer, eu vou oferecer a outro. Se o meu povo, que deveria chamar pelo meu nome, não me chamam, eu vou para os gentios, veio para mim e para você, e nós aceitamos, nós estamos aqui, você está me assistindo, você vai ser abençoado. Por quê? Porque você não é o rejeitado, você foi aquele que foi acolhido pelo Senhor. Jesus foi rejeitado. E muitas vezes a rejeição, cada vez que você olha uma imagem, uma foto, aquilo dói, vem sentimento de ódio, de raiva. Por quê? Porque algo aconteceu e feriu. Jesus está falando assim nessa noite: ei, bata o pó, deixa isso para trás. Talvez você teve aí um problema na família. No dia dos pais hoje, muitos gostariam de estar com seu pai, mas não está, por causa de algo. Bata o pó. Saia daqui nessa noite. A hora que você terminar, você que está me assistindo, terminou o culto, pega o telefone e fala: pai, eu te amo. Eu aprendi com um pastor que ele dizia assim, que quando ele ia começar uma briga dentro de casa entre marido e mulher, ele olhava para ela ou ela para ele e falava assim: ó, nós vamos brigando, mas eu nunca vou te largar porque eu te amo. Acabou a briga, gente. Aquilo que foi construído ano a ano não pode ser maior do que algo que acontece no momento. Sabe, cada vez que lembramos de algo que aconteceu, é como se a ferida tivesse aberta. Tem que cicatrizar isso, você tem que olhar para aquilo que aconteceu na sua vida e fazer daquilo uma experiência para não repetir e não para doer. Muitos podem estar, se Deus me deu essa palavra, é porque tem muitos que ainda continuam carregando o pó do sentimento que um dia foi ferido e foi rejeitado. Se Deus me deu essa palavra, porque tem filhos que estão com dificuldade no relacionamento com o pai. Se nós não conseguimos ter relacionamento com o pai que vemos, e a gente pode fazer alguma coisa com as nossas forças, como que a gente vai dizer que ama a Deus, que é nosso pai, que a gente não vê? Como explicar isso? Como dizer que eu amo a Deus, sendo que o próximo eu não consigo amar? Nós precisamos nos livrar desse pó. Temos que bater o pó disso. E às vezes, meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo um momento feliz e de repente, aquela pessoa que me rejeitou, aquela pessoa que me feriu passa. Aquele riso, né, que estava com os dentes abertos, aquele sorriso, os dentes são travados. Sentimento, adrenalina, a mão soa, coração bate mais forte, há um desejo de fazer um monte de coisas, mas Deus nessa noite está falando para você: ei, está na hora de deixar esse pó, está na hora de você bater e caminhar para outro estágio da sua vida, outro nível da sua vida. Aí você vai falar assim: pastor, além de Jesus, teve alguém que foi rejeitado na Bíblia? Eu vou lembrar você de José. José, ele foi rejeitado pelos irmãos. Sabe, José era para ser uma pessoa depressiva, que todas as vezes que lembrasse nos irmãos, ele poderia sentir o desejo de vendê-los como escravo, pagar com a mesma moeda, porque no Velho Testamento falava-se muito de olho por olho e dente por dente. Se alguém matou meu filho, por exemplo, eu tenho o direito de ir lá e matar o filho dele. Olho por olho, dente por dente. Fez, recebe na mesma medida. Mas no coração de José
Tinha algo que ele não deixava a poeira acumular. Os meus irmãos me venderam, José pensando. Venderam porque Deus permitiu. Ele tinha uma intenção, um olhar para aquilo que estava acontecendo, mesmo ruim. Mesmo quando era ruim, ele sabia que Deus estava levando ele para algo que ele ia conquistar. Ele não sabia, mas ele precisava, e mesmo no momento desse, confiar em Deus. E é difícil confiar em Deus no momento de dificuldade. Muitas vezes nós somos motivados quando tudo está bem. Mas Deus não se tornou Deus de José só quando ele era governador. A palavra de Deus diz que ele sempre estava com José. Deus sempre estava com José. Quando as coisas ruins estavam acontecendo, era a única forma de Deus levar e tirar José de perto do pai. Ei, o pai deveria estar morrendo de saudade do filho. Será que José tinha vontade de dar uma ligadinha para o pai? Passar um zap? Pai, estou bem. Estou aqui no Egito, trabalhando na casa de Potifar. Pai, eu estou bem, eu estou na prisão, mas eu sou o chefe aqui da prisão. Estou bem, viu, pai? Eu acredito que José queria fazer isso. Ele era amado do pai dele. Era um menino que contava os sonhos dele para o pai. E não era sonho de terreno, era sonhos proféticos. Mas essa luta, esse rejeitar dos irmãos, não distanciou ele dos irmãos. Ele não odiou os seus irmãos. Ele não perdeu o contato com o pai. Às vezes, meu irmão, a gente acha que as coisas ruins não são de Deus. Deixa eu falar algo para você que aconteceu com José. José estava na prisão. E se ele não tivesse na prisão, aquele copeiro não ia se encontrar com ele. Aquele copeiro era a pessoa que tinha que conhecer José, e José tinha que conhecer ele, porque era aquele copeiro que ia ser colocado diante do homem mais poderoso daquela terra, o faraó. E naquele momento que aquele copeiro chegasse lá, aquele copeiro que estava com ele na prisão, um lugar esquisito, um lugar que ninguém gostaria de estar, um lugar de pessoas rejeitadas pela sociedade, principalmente no caso de José, que não devia nada. E nós sabemos disso. Foi lá nesse lugar que José talvez não quisesse estar. É lá nesse lugar de dificuldade, é lá nesse problema, no meio dessa situação, que Deus colocou José para que Faraó soubesse que ele existia. Porque quando ele estava fora, ele era escravo. Ele era um bom escravo, porque os melhores escravos eram escolhidos para trabalhar nas menores casas. E era uma pessoa, um general, era uma pessoa de autoridade, esse Potifar. Lá na prisão, no momento e no lugar, sabe, que ninguém gostaria de estar. Estando nesse lugar, o nome dele foi anunciado a quem precisava ouvir o nome dele. Ele anoiteceu como um prisioneiro e amanheceu como um governador. A sua vida pode estar começando hoje, está anoitecendo, as coisas estão ruins, mas está acontecendo coisas no mundo espiritual que eu e você desconhecemos. Que isso é soberania de Deus. É soberania de Deus. José poderia muito pensar: ai, minha família me rejeitou, meus irmãos me jogaram no buraco, me venderam como escravo, eu sou uma pessoa rejeitada. Ficar depressivo, querer morrer, acabar com a vida. Não. Ele sabia que não estava bom para ele, mas aquilo que estava acontecendo era o plano de Deus. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei que tipo de pó você tem carregado, mas está na hora de jogar isso fora.
Está na hora de falar assim: eu vou ter uma vida nova. Sabe, irmãos, eu estou vendo essa pandemia que está acontecendo do coronavírus, Covid-19. No começo eu comecei a olhar e falei: gente, isso aí é para quebrar a igreja. Não, não é. Porque a igreja, ela só surge, ela só aparece no momento de batalha e de guerra. Porque quando o sol está a pino, quando a praia está com a areia seca, todo mundo vai. Mas no momento de dificuldade, realmente só vai aquele que tem compromisso, que quer. E você está aqui. Você está me assistindo. Talvez você não está assistindo 9 de agosto de 2020. Talvez você está assistindo 10 anos depois. Mas Deus tinha um propósito nessa palavra para te alcançar aí no futuro. Quando José se tornou governador, eu fico imaginando, se fosse outro governador, não fosse José, e falou assim: agora eu sou governador, fome chegou, meus irmãos vão comer aquilo. A hora que ele pôr aquilo, eu vou pegar. Agora. Não, ele falou assim: agora eu tenho autoridade, agora eu tenho condições, agora eu posso. Sabe o que eu vou fazer? Vou trazer os meus irmãos para perto de mim. Agora que eu posso, eu vou trazer o meu pai para perto de mim. Quando a gente às vezes vê pessoas que sobem degraus financeiros na vida, trocam tudo. Trocam família, trocam o ambiente que vivia, abandonam Deus, rejeitam a Deus, porque já conseguiu. José, um homem de Deus, que serve como exemplo para mim e para você. E quando as coisas melhoraram, ele foi buscar sua família, foi buscar o seu pai. Ele tinha, sabe, no estalar de dedo, no olhar, ele poderia matar todos os seus irmãos. Mas chegou em dado momento, e José, um homem de Deus por dentro, mas por fora, ele estava vestido como faraó, porque ele teve que tirar a indumentária, a roupa dele, para que os irmãos o conhecessem. Às vezes, meu irmão, nós precisamos tirar aquilo que esconde nosso verdadeiro eu, para que as pessoas nos conheçam como a gente é. Porque muitas vezes nós apresentamos para a pessoa, você pergunta para ela: e aí, meu irmão, minha irmã, está tudo bem? Sim, tudo bem. Mas por dentro está tudo ruim. José então lá tirou a sua indumentária, tirou a sua roupa e falou assim: e o meu irmão? E o meu pai? Ele não quis vingança. Quando os irmãos imaginavam que ele ia destruir, José, um homem que foi visitado por Deus, olhou para os irmãos e falou assim: vocês não fizeram nada de mal para mim, não. Eu sei que eu não fui rejeitado por vocês. Aquilo que vocês fizeram era o cumprimento da vontade de Deus. Deus dessa forma me mandou para a frente de vocês, me mandou primeiro, para que agora eu pudesse ajudar vocês. Condicionou, capacitou José, não para ferir e devolver a rejeição, mas para ajudar. Ele foi à frente, ele subiu num alto cargo, para que pudesse ajudar o irmão e ajudar o seu pai. E assim eles viveram lá. E aí é um momento de nós refletirmos, olhando para um texto como esse, que nos ensinou através de Jesus, que eles tinham que bater o pé para tirar o pó, porque aquela casa, o que aconteceu naquela casa, aquela rejeição daquela casa, não podia ir embora com eles, porque eles iam visitar outras pessoas para falar do amor de Cristo. E se eles estivessem com aquele espírito, aquele sentimento de rejeição que aconteceu naquela casa, eles não iam conseguir falar do amor de Deus para outras pessoas.
Deixe para trás aquilo que te feriu. Deixe para trás a rejeição que te deram. Por isso que Jesus fala: olha, se alguém te bater numa face, ofereça outra. Você é diferente. Se alguém lhe pegar a capa, dê também a túnica. Ofereça mais, você é diferente. Se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, ande mais. É algo que nós precisamos parar e pensar. Olhar para aquilo que nós estamos vivendo e não fazer da Bíblia de Deus. Não, olha, deixa eu falar algo para você. Muitos olham para essa Bíblia como se fosse uma janela. Olha para ela e analisa a vida do outro para ver se está correta. Mas a Bíblia não é uma janela. A Bíblia é um espelho. A gente tem que olhar para ela e ver como que eu estou sendo refletido, como que as coisas estão acontecendo na minha vida. Se eu estou sendo aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que Deus chamou para ter aquilo que José teve. Quando conseguir alguma coisa, poder ajudar quem precisa. Bata o pó, bata o pó, bata o pó e faça a diferença. Quando isso acontece, a gente se sente bem. Irmãos, é que não pode agora, e eu não tenho nada para tratar desse assunto que eu vou falar para você agora. Mas quando eu tinha uma dificuldade, quando eu tive um problema com alguma pessoa, e eu não via a hora de encontrá-la, eu precisava dar um abraço nela. Porque eu não queria, eu não aceito que aquilo que aconteceu mude aquilo que levou anos para Deus fazer. Irmão, eu sou convertido desde 96. Eu me batizei em 96. Me converti antes da minha filha nascer. Já imaginou, se eu fizer algo, vai perder tudo que eu construí? Tudo que você fez, ou um acidente que tem agora, um erro que se cometeu. Ai, pastor, mas você não sabe o que aconteceu com a minha vida. Ei, Jesus diz que é advogado, Ele quer nos defender. Ele diz em Isaías 59 que a mão de Deus está estendida para ajudar, e os ouvidos inclinados para ouvir aqueles que querem a ajuda de Deus, a ajuda do Senhor. Bata o pó e segue a tua vida, seja feliz. Quando você desabafa, quando você libera o perdão e que vem de dentro, consegue quase que voar. Nós estamos precisando disso. E se Deus me deu essa palavra, é porque existe isso aqui. Se não existe aqui, existe em quem está me assistindo ou em quem vai me assistir um dia. Mas eu acredito que se Deus deu a palavra, tem alguém entre nós que precisa bater o pó. Conta-se uma história, e aqui eu encerro. E 2 homens estavam caminhando por uma estrada. E nessa estrada eles encontraram um velho, uma pessoa de idade, caída, que não conseguia andar. Não vou te dizer, não sei te dizer o motivo, mas a história conta que esse velho estava caído na beira da estrada. E conversando, esses 2 homens que estavam nessa caminhada também, perguntou para esse senhor: Senhor, o que aconteceu? Ele falou: não consigo mais andar, estou com um problema na minha perna e estou aqui floreando para você. É algo que ele não podia caminhar. Eu moro a 5 quilômetros daqui, e eu preciso chegar lá e não tem como. Esses 2 homens então resolveu pegar esse velho, colocou os seus braços, levantou, e cada um deles entrou embaixo do braço desse velho. E caminharam por 5 quilômetros. E deixaram esse velho na casa dele, que ele morava à beira do caminho. E eles seguiram, caminharam mais um tanto. E de repente um deles falou assim: rapaz, estou com uma dor no corpo. Ele falou assim: é que você não deixou o velho. Essa dor é que você ainda continua carregando o velho. A dor que muitas vezes a gente sente é porque a gente está carregando as coisas velhas.
Se livre disso. Bata o pó. Siga para o novo de Deus. Fique de pé, por favor.